Na noite de 27 de janeiro de 2012, na Universidade de São Paulo, foi lançado o livro Significados da Paisagem, do professor Dr. Vitor Aquino. A obra celebra o centenário do nascimento do fotógrafo Francisco de Sales Marques Correia, pai do autor. Apresentando um acervo fotográfico com mais de 1000 imagens, o livro promove o resgate bibliográfico de um artista que deixou a marca pessoal de talento singular em milhares de imagens. O evento, que lotou o auditório onde foi realizado, contou com a exposição de 1.114 imagens clicadas pelo fotógrafo entre 1939 e 1968. As fotografias foram projetadas simultaneamente em 5 salas vizinhas ao auditório. Ao longo da nossa vida, é natural que nós tenhamos o desejo, às vezes secreto, de deixarmos um legado, deixarmos uma história, deixarmos algo para contar, que faça diferença, seja pela nossa obra, seja talvez pelo que nós não fizemos, seja talvez pelo que nós, de alguma maneira, construímos, simbolicamente ou concretamente. Mais importante é quando nós conseguimos fazer com que alguém tenha o esforço e o empenho de se debruçar sobre a nossa obra e fazer com que essa obra possa ser coletivizada, possa ser disponibilizada para que todos possam também saborear o trabalho de toda uma vida. Essa obra comemora o centenário do fotógrafo gaúcho Francisco de Sales Mendes Correia, nascido no dia 29 de janeiro de 1912 e falecido em 1982. No próximo domingo, agora, ele comemoraria seu 100º aniversário. Então, hoje nós estamos apenas adiantando alguns dias. Nosso homenageado viveu entre os anos de 1939 e 1968 na cidade de Tupã-Siretã, que faz parte do estado do Rio Grande do Sul, onde ele efetuou diversos registros de maneira incansável da cidade, dos moradores e da região. Enfim, registrou as paisagens e os seus significados. A gente começa a observar as fotografias e quantas leituras nós podemos fazer, né? Pela arte, pela estética, pela comunicação. Então eu vejo que é um evento muito especial e comemorativo, e eu quero dar boas-vindas e parabenizar o professor Vitor aí pela iniciativa. É uma dificuldade para todos nós saber viver o tempo, ainda que na cronologia do passado, do presente e do futuro. Essa afirmação talvez seja um pouco emotiva para eu falar aqui agora, neste momento, da circunstância de um pai que eu vivia, com quem eu estou vivendo há alguns dias conversando, quando eu vejo aqui o trabalho que o professor Vitor apresenta. Mais do que 100 anos, mais do que talvez fotos, mais do que talvez toda uma dimensão de um passado vivido, há um tempo simbólico de lembranças, há um tempo simbólico de sonhos, há um tempo simbólico de visão de mundo, que provavelmente se passou na cronologia do passado, não passou na cronologia do tempo. Isso é para significar que a arte fotográfica tem essa capacidade de, voltando no passado, registrá-lo para torná-lo presente. É como se fosse... As fotos são um cristal. Elas são uma maneira de ver no passado e viver o presente. E nesse sentido, a fotografia, a primeira das grandes artes da imagem da contemporaneidade, traz isso. As condições da memória. Memória. Como se fosse um passado que morreu, quando na verdade é um passado em permanente processo de cristalização e de vida. Primeiro e antes de tudo, eu gostaria de agradecer as presenças de tantos amigos, tantos rostos conhecidos, que só me fazem bem. Vejo aqui, seria impossível nominar todos, porque eu vou gastar um tempo citando nomes. Mas eu quero agradecer na pessoa do Mauro Milton de Souza, o nosso diretor goiano, para que se entenda que aqui também tem gente de Goiás, como tem de Pernambuco, de Alagoas, do Amazonas, né? Que é o caso da minha mulher, da Regina, ela insiste sempre com esse ar de cabocla que ela tem, né? Digna, né? Mas quero também agradecer
a colega Margarida Kunsch, que tornou possível fazer esta homenagem, que é pessoal, mas é também uma homenagem de alguém, como ressaltou o Mauro Wilton, de um profissional que recupera a imagem de alguém sobre quem eu vi alguma importância, passado tantos anos convivendo com ele. Mas quero, sobretudo, ressaltar a presença sacrificante, porque eu sei onde é que fica, do prefeito de Tupã-Siretã, que se abalou de lá do miolo do estado e vem bater em São Paulo para somar-se a nós. Isso só me prestigia, me honra e me dá muita alegria. Dr. Luiz Afonso Bittencourt Dias, que está aqui, vamos ter a oportunidade de ouvi-lo, representa aqui a cidade em que meu pai viveu. O meu pai não tinha equipamento de iluminação, e aí ele fez as fotos do casamento todas na calçada na frente da igreja. Tá? Alguém viu, e ele então, essa cena dele fotografando o casamento em Tupã-Siretã é memorável, porque ele montava as pessoas que iam entrar na foto e dizia: agora ninguém se mexe, e clique. E ninguém se mexe, e clique. E ele contava para a gente que em determinado momento, quando ele falou assim, ninguém se mexe, ele olhou, as pessoas todas que estavam na calçada do outro lado da rua assistindo a cena, todas paravam. E ele diz assim, aquilo ali era uma mística que estava começando a acontecer no lugar. No dia seguinte, alguém pediu para ele ir no Espinilho Grande fazer um casamento em novembro. Isso era mês de setembro, outubro, que ele estava lá. E ele então desiste de ser mascate e resolve se estabelecer. Se estabelece na cidade e fica de 1939 até 1968, quando ele se muda de lá para São Paulo. O acervo de imagens que ele deixa são imagens, para mim, muito bonitas. Nós estamos aqui, tem as 5 salas, uma e mais 4, e onde, por exemplo, eu recolhi algumas que eu acho muito especiais, são 1114 que estão em meu poder. E essas 1114 entrarão no livro, que é a obra fotográfica completa de Francisco Corrêa, que eu pretendo lançar em agosto. Mas a experiência dele, de família, de conhecidos, daquela coisa de ir para a Fazenda Santos Reis, para a Fazenda do Itu, quando Getúlio era presidente, era a segunda vez, fez com que ele contava que Getúlio era um ator. Ele gostava de encenar no retrato. E é verdade, a gente olhar a fotografia da Rede, que aliás, ela circula pelo Brasil inteiro até hoje, proveniente de 4 ou 5 autores diferentes. Quem fez aquela foto e o negativo, é sempre o revelador, como a gente diz, sem fazer trocadilho. O negativo é que conduz a autoria desse tempo do retrato. Então, fotografias do Getúlio, do Jango, antes e depois da presidência, essas fotografias todas ficaram. Elas entram todo na segunda parte desse resgate, que é essa obra, que é a obra fotográfica completa do Francisco Corrêa. E um profissional simples, modesto, bonzinho, que todo mundo gostava, que conversava com todo mundo, e um homem, aquilo que a gente conhece como um homem pobre, né? Foi essa pessoa que, estando em São Paulo, logo que ele mudou para cá, eu venho de Porto Alegre, onde eu fazer outra faculdade, venho aqui. Por que tu não ficas morando com a família? Aí, tá bom, pai, quem sabe vou pensar, mas eu tenho que ver como é que eu vou estudar, eu aqui não conheço ninguém, vou ter que trabalhar. Aí se depois a gente vê. Vem a ECA, vem a USP, que ele tinha lido no Diário Popular que havia uma escola que tinha curso de cinema, curso de rádio e TV, curso de jornalismo. Ele vem, procura a reitoria. A reitoria, coincidentemente, nós vivemos hoje num momento em que o atual reitor quer reconverter a antiga reitoria, onde já funcionou a reitoria, em reitoria outra vez. E ele vai a esse prédio, que fica aqui atrás.
Aí chega, a Escola de Comunicações Culturais, sim, ali, primeiro andar. E a diretoria da escola funciona na reitoria. Ele vai lá, um moço, ele sempre falava dele, pele rosa, pouco cabelo, de óculos, entendeu ele bem, mas ensinou ele onde é que funcionava a escola. O senhor atravessa a rua, tem uma construção ali, o senhor vai do outro lado, tem chama B9, era o barracão onde funcionava a ECA. E ele sai, ele está procurando lugar para atravessar a avenida com o senhor, ele se vira, e esse funcionário, esqueci de lhe dar isso aqui, ó, isso aqui saiu ontem, que são as normas do próximo vestibular. Ele guarda, ia embora, mas resolveu atravessar a rua e ir até lá. E ele sempre contava que um moço com forte pronúncia de nordestino, óculos de aro de tartaruga grosso, deu uma aula para ele sobre a evolução do jornalismo contemporâneo, por que é que o jornalismo era uma profissão que estava mudando, e nunca ele soube o nome dessa pessoa. Essa história está no livro e o personagem está sem nome. O personagem está sem nome porque o meu pai não sabia. Eu sabia quem era, porque pela descrição dele dá para saber que era o Marques de Mello, né? Falar tanto de jornalismo, das evoluções. Bom, ele leva isso e discretamente ele me passa em casa aquilo. Vê se tu não fazes, não entra nessa escola. Eu venho me inscrever e ele vem comigo na inscrição. A partir desse momento, é o momento em que meu pai muda para São Paulo, meu pai muda de atividade, porque a atividade da minha mãe se desenvolveu sobremaneira. Minha mãe, no momento em que eles mudam-se do Rio Grande do Sul, a fotografia já estava em franco declínio, ele já tinha aberto uma malharia e eles vieram com um negócio novo para São Paulo. E o meu pai, de fotógrafo, que ele era fotógrafo importante, se tornou ajudante da costureira. E passou os próximos 5 anos trabalhando para minha mãe, com o maior prazer, porque ele, como ele dizia, agora eu tenho sábado e domingo, coisa que ele não tinha, agora eu não preciso mais fazer casamento, que ele não gostava, né? E ficou, ele ajudou e se aposentou nisso. Foi morar num sítio, e período esse que depois ele veio a falecer. Mas aqui está os significados da paisagem. Por que desse tipo? Tirava uma foto, ele adorava foto de paisagem. O que você está vendo? Pai, a gente vê aí as reses do fim da invernada, umas estão se encostando na cerca, parece que está fechando o tempo. Que mais? Não, parece que aquele senhor, aquilo lá é um tropeiro, parece que está tentando repontar ali, mas sei, que mais? Sabe? E ele ia fazendo perguntas que ia ficando impossível responder para ele. Aí ele diz assim, tu tens que aprender uma coisa, a paisagem nem sempre tem tudo que tu vês, e nem tudo que tu vês está lá e tem importância. Por exemplo, quem fez a foto? Muito obrigado. Veio lá da nossa Tupanciretã, que também é a Tupanciretã do Vitor Aquino. Nós, Tupanciretã em Tupi-Guarani quer dizer terra da Mãe de Deus. Tupã é Deus, Si é mãe e Iretã é terra. Nós somos da terra da Mãe de Deus. Tem uma lenda indígena muito bonita da origem da nossa cidade. Da cidade dele e a cidade do pai dele, que lá viveu e captou essas imagens maravilhosas que hoje estão sendo mostradas para vocês. Mas eu queria, Vitor Aquino, em nome da municipalidade, eu saí de Tupanciretã. Saí de Tupanciretã e cheguei direto aqui. E daqui eu volto embora para a minha Tupanciretã. Lá eu venho em nome da comunidade, eu venho em nome da municipalidade, eu venho em nome do povo da minha terra, dos missioneiros da nossa Tupanciretã, lhe trazer um abraço fraterno, o nosso carinho, o nosso reconhecimento pelo trabalho. E por fim, no final da minha fala, eu vou lhe fazer um convite. Eu queria dizer aos senhores que não conhecem Tupanciretã, onde viveu o Francisco Salles Corrêa, e lá criou seus filhos. Tupanciretã é uma pequena cidade do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, uma cidade missioneira, e nós lá temos uma referência, professor Vitor Aquino. E aqui estão
os professores, os doutores da universidade, Tupã-Siretã e a nossa região é uma região diferenciada do resto do Brasil. Porque mesmo antes da descoberta do Brasil, o Santo Inácio de Loyola, quando fundou a Companhia de Jesus, ele brigou com o Papa. Essa é a real situação da Companhia de Jesus. O Santo Inácio de Loyola rompe com o Papa e diz: eu vou fundar uma ordem que não vai se vestir de branco como tu que é Papa. Eu vou fundar uma ordem com mais fé, com mais religiosidade, e nós vamos nos vestir de preto. E aí a razão por que os jesuítas se vestiam de preto. Nós vamos ter uma cruz diferenciada da de vocês, dos católicos, e a nossa cruz é uma cruz com 2 travões em cima que representa a fé em dobro. E eu vou provar para a Igreja Católica de que as pessoas podem ser felizes aqui na Terra. Não podem esperar a morte para irem para o paraíso. Não existe essa história de anjos e história do além. E as pessoas que seriam felizes aqui vão ser felizes nas reduções jesuíticas que eu vou formar. Então, quando vêm os missionários, os jesuítas vêm para a América, recém-descoberta pelo Colombo, que aqui era um novo mundo, aqui era o paraíso. A ideia de paraíso seria aqui na Terra. Então, vieram e se estabeleceram na nossa região. Primeiro com as missões jesuíticas lá no Paraguai, depois entraram, fizeram as missões no Rio Grande do Sul, Argentina e algum resquício no Uruguai. Pois desta cultura, deste caldo missioneiro, e nós somos missioneiros, lá a ideia do Santo Inácio de Loyola é de que as pessoas em comunhão, convivendo nas missões jesuíticas, na nossa terra, lá elas seriam felizes. Lá seria estabelecida a República Comunista Cristã dos Guaranis, que lá todos seriam iguais, partilhariam o mesmo pão, dormiriam nas mesmas situações, nas mesmas condições, iriam arar a terra, cavalgar os cavalos, olhar o pampa. Por isso que nós somos, meu caro Vitor Aquino, que nós somos contemplativos, nós somos líricos, nós somos emotivos. É por este DNA cultural que nos foi passado, é pela nossa sociogênese entranhada na nossa cultura. Por isso que nós somos assim. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos diferenciados pelo caldo cultural que ficou das reduções jesuíticas. E o que isso tem que ver com o livro, com o Vitor Aquino? Tem muito que ver. Ele é fruto, ele é produto desta terra. Estas imagens que os senhores viram aqui, do pampa, do cavalo, por que nós, os gaúchos, e aqui, várias vezes lhe falaram isso, professor? Com certeza, para a dona Regina deve ter lhe falado isso. Por que nós falamos alto? Por que nós somos gritões? Por que nós gesticulamos quando falamos? Por causa da pampa larga. Por causa que nós, lá criado naquelas imensidões, nós tínhamos que fazer gestos para nos entendermos, nós tínhamos que falar alto. Essa é a herança dos índios que cavalgavam. E aí, o que tem que ver isso, dessa cultura, com a foto? Tem que ver isso, porque quando nós vemos o nosso conterrâneo, Érico Veríssimo, que escreve O Tempo e o Vento, que os senhores todos conhecem, ele escreveu O Tempo e o Vento. E o seu pai fotografou o tempo, o seu pai fotografou o vento, pois que nisso que o senhor falou hoje aqui, de que o que importa é o fotógrafo, o que importa é a paisagem, pois assim como o Érico Veríssimo escreveu O Tempo e o Vento, como Jaime Monjardim fez a Casa das 7 Mulheres, da nossa região, do nosso sangue, da nossa estirpe, da nossa alma, pois o seu pai fotografou isto. Então eu quero, lá em nome da minha pequena cidade, da nossa Tupã-Siretã, dizer de que Humberto Eco, que trabalha com isso, né, com semiótica, com imagens, a história e a memória do Peter Burke, nem vou falar disso,
no meio acadêmico, mas queria falar aos senhores da emoção que sinto em me ver nas fotos do seu pai, de ver o meu pai, de ver a seararia remanescente de escravos. A seararia foi escrava, está ali com o filho dela, com o seu Chico, que tem quase 80 anos hoje. Então eu me emociono com isso. Eu acho que quando alguém tem a sensibilidade de fotografar instantâneos da vida do seu país, do seu local, fotografando pessoas, fotografando paisagens, é uma história, é uma memória, e a gente nunca mais esquece. Do que viu, não esquece. Pode esquecer do que ouve, pode esquecer do que, nos sentidos do tato, da audição, nós podemos esquecer de tudo, mas a memória visual, e esta memória visual que o seu pai, 1114 fotos, fez, ele não ganhava dinheiro com isso, ele fazia isso por amor à arte. Eu não sei se a fotografia é arte, se é ciência, o que é, mas está aí eternizado. E vejo os gaúchos da minha terra numa paleteada maravilhosa, que isso aí chama-se paleteada. Está lá a tropa atrás, 2 gaúchos apertando um boi. Então isso aí é um momento para nós, gaúchos, para mim, da minha terra, um motivo de muito orgulho. Vim com a certeza que tinha que estar aqui, de prestar essa homenagem. E por último, queria lhe convidar para ser o patrono da Feira do Livro de Tupanciretã deste ano, que vamos realizar em outubro, com reconhecimento da sua terra, viu, dona Regina? A senhora também é a nossa convidada, um reconhecimento do seu pai, do seu trabalho, da sua gente, dos seus pares, da nossa querida e missioneira, sempre de Tupanciretã, do Francisco Salles. Muito obrigado.